Olá e seja bem-vindo! Depois do lamentável episódio ocorrido na Alesp na quarta-feira 6, protagonizado por militantes da extrema-esquerda, deputados da Assembleia Legislativa se manifestaram e fizeram acusações gravíssimas. Segundo os parlamentares, a quebradeira foi premeditada e arquitetada por políticos da esquerda. Veja trecho das falas dos deputados, que fizeram acusações muito sérias. Hoje estamos aqui de volta na Assembleia Legislativa, graças a Deus com mais tranquilidade. Ainda sobram os danos materiais na galeria, o quebra-quebra que teve ontem aqui, atos criminosos, verdadeiros atos criminosos, muito similares ao que a gente já tem visto nas últimas manifestações no Brasil, verdadeiros black blocs. Tivemos aqui na galeria hoje lotada, permitido pelo nosso presidente André do Prado, a entrada de manifestantes na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. O tema era polêmico, votação do projeto de lei 1501, de fato, um tema que chama atenção e tem que ser discutido, que foi a privatização da Sabesp. Essa galeria esteve lotada, tamanho desrespeito aconteceu na segunda-feira, aconteceu na terça, deputados que subiam aqui para defender o seu ponto de vista, para colocar a sua opinião, que é a opinião de milhares de pessoas. Cada deputado que sobe aqui nessa tribuna tem depositado nele o voto de confiança de cidadãos paulistas aos milhares, 30, 40, 80 mil, 100 mil, 200 mil votos. E cada um que sobe aqui tem o legítimo direito de colocar a sua palavra. Só que o que aconteceu aqui nessa casa, nesses últimos dias, durante essas discussões, foi que enquanto os deputados da esquerda subiam e eram ouvidos pela plateia, democraticamente autorizados a acompanhar as sessões aqui de debates e discussões na Casa Legislativa, não aconteceu a mesma coisa com os deputados da direita, que a todo momento eram interrompidos, eram xingados, eram tirados, muitas vezes aos gritos de fora, de corrupto, de fascista, típico da esquerda, típico dos movimentos de manifestantes da esquerda. Nos chamou a atenção nesses dias que os manifestantes aqui, pouquíssimos estavam ligados diretamente ao assunto, que era a privatização da empresa Sabesp. A gente via muitos aposentados, muitos movimentos sindicais, muitos movimentos ligados à universidade, muitos jovens, alunos, estudantes, que vinham aqui com um único objetivo: evitar que a democracia ocorresse, evitar que a discussão fosse feita com alto nível. Olha, uma vergonha que ocorreu no nosso parlamento ontem. E o que mais me chama a atenção é que a deputada Tainara Fernandes esteve defendendo Tainara Farias. A deputada Tainara Faria acabou defendendo esses marginais, esses vagabundos que estavam aqui, sindicalistas, que eu nunca vi na minha vida pessoas com um rosto, com um emblema de querer brigar, de querer bater, de querer matar uma pessoa, no rosto deles ali, mexendo no vidro que protege nós parlamentares aqui no plenário. Então, o que ocorreu ontem foi vergonhoso e foi planejado. Nós vimos manifestantes com tinta de sangue, querendo fingir que estavam sendo feridos, que isso é um verdadeiro absurdo que eles fizeram, ou seja, já foi planejada essa briga. Já foi planejada, porque se tinha tinta de sangue ali para fingir que estava com a camisa com sangue, foi algo planejado. E a deputada Tainara, depois, quando acabou toda aquela discussão, quis garantir que esses manifestantes que agrediram policiais aqui no nosso parlamento não fossem presos. Eu gostei muito do deputado Meca indo até a delegacia, prestando o seu depoimento, mas as imagens são claras. As imagens desses vândalos estão filmadas, que ameaçaram deputados estaduais aqui no parlamento, inclusive eu fui ameaçado. E nós precisamos que eles sejam detidos, que eles sejam presos. Tivemos manifestação no dia 8 de janeiro, aonde muitos do STF condenaram pessoas a 17 anos de cadeia,
falando que elas cometeram vandalismo contra o patrimônio público. E aqui, nesse parlamento, o que aconteceu ontem, nesse dia 6 de dezembro? A gente quer uma resposta da justiça, nós queremos que esses vândalos paguem, que eles sejam presos, que nós como deputados estamos aqui para representar o povo, tenhamos liberdade de andar dentro da Assembleia Legislativa. Hoje, a gente fica preocupado de ir no nosso gabinete e de repente chegar um marginal que estava ontem aqui dentro do plenário, querendo ameaçar a gente. Nós como parlamentares temos que ter a nossa liberdade de caminhar aqui no parlamento com liberdade de se expressar. Então não foi o ocorrido ontem. Parabenizar os policiais que estiveram presentes aqui ontem, e quero citar o nome de 2 policiais que foram muito importantes, que acabaram se ferindo, que é o sargento Montalvão e o soldado Piovan, que acabaram sendo feridos gravemente, um quebrando a sua mão e o outro soldado tomando ponto na sua cabeça. O que se viu ontem aqui nessa Casa de Leis foi um verdadeiro absurdo, foi uma vergonha. Militantes, profissionais, estudantes que não estudam, sindicalistas que não trabalham, professores que não dão aula, com o único e exclusivo intuito de tripudiar, de atrapalhar, de impedir a votação do projeto de lei mais importante das últimas décadas, eu arriscaria dizer. Para não dizer, deputado Paulo Mansur, o senhor, que é um ferrenho defensor da privatização, que é um ferrenho defensor da iniciativa privada, para não dizer o projeto talvez mais importante da história desta Casa de Leis. Com todo respeito aos outros projetos, aos outros deputados, aos outros proponentes de outras leis, aos antigos governadores, talvez este tenha sido o projeto mais importante já votado em uma Casa de Leis na América Latina. Porque se nós estamos na maior Casa de Leis da América Latina e esse foi o mais importante, por consequência, talvez tenhamos ontem feito história nessa casa. E, infelizmente, o povo de bem não pôde presenciar essa história ao vivo, porque militantes profissionais, pagos com pão com mortadela, não, o deputado Guto Zacarias expôs aqui o vídeo, não é mais pão com mortadela, é arroz com linguiça que essa turma recebe agora, arroz com linguiça. Então, mediante muita marmita, esse povo veio aqui, mas veio aqui fazer baderna. A Polícia Militar do Estado de São Paulo fez um trabalho incrível de prevenção, uma triagem na porta, uma verificação detalhada de quem entrava, só que tinham deputados, deputado Gil Diniz, que colocavam vagabundo dentro de carro oficial, pago com dinheiro dessa casa, e traziam para dentro da Assembleia. Nós vimos vários e vários vagabundos, não tem outro nome, meliantes, vagabundos, entrando em carro de deputado nessa casa. A Polícia Militar foi acuada ontem. Não pensem que foi por acaso o que aconteceu. Tem método, tem método. No dia anterior, foi um dia muito mais combativo, foi um dia muito mais complicado, e não houve aquela algazarra. Sabe por quê, deputado Paulo Mansur? Porque não tinha votação. O que aconteceu ontem aqui foi um descalabro. O que aconteceu ontem aqui foi uma vergonha. Nem os deputados da esquerda conseguiram justificar. Estavam envergonhados, nem voltaram para o plenário. E deveriam mesmo sentir vergonha, pois agitaram. Teve deputado que subiu aqui e falou em porrada. Teve deputado ali embaixo que empurrou a gente, que chamou o deputado Guto Zacarias, um homem negro, de periferia, e não sei o quê, mas como ele é de direita, pode. Chamou ele de lixo, de escória. Nós nunca fizemos isso aqui. Nunca. Nós nunca pessoalmente ofendemos alguém. Nós criticamos posturas, atitudes e até discursos, até palavras. Mas nunca fizemos isso aqui. Nunca. Então, o que aconteceu nessa Casa de Leis ontem foi uma vergonha. Todos os deputados de oposição fizeram uso da palavra. Nós estávamos em silêncio. Eu cheguei no plenário ontem e falei para o líder do governo, o xerife do consumidor, eu não vou falar nada hoje, eu só vim para votar. Para fazer o que a população de São Paulo nos contratou para fazer, privatizar a Sabesp. E fizemos.
debaixo de gás de pimenta, debaixo de porrada, mas fizemos. Acabando os encaminhamentos, na hora que o presidente deu o comando para abrir a votação, o que aquela turma nem entende, e certamente foi um comando aqui de dentro, começou a algazarra, depredando o patrimônio público, batendo em policial. Eu tenho vídeo no meu celular, eu tenho foto, todos nós temos. Fomos à delegacia e graças a Deus, nós ficamos ali embaixo, eu e o deputado Gil Diniz. O deputado Gil Diniz teve a oportunidade de reconhecer 3 meliantes que foram encaminhados à ADP ontem, e eu tive a oportunidade de reconhecer 5 vagabundos que estavam aqui ontem depredando o patrimônio público, que acuaram a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que socaram policiais, que jogaram tripé na cabeça do policial. O vagabundo, Mansur, que jogou o tripé no policial, o vagabundo jogou o tripé e a hora que ele viu que sangrou, porque foi na hora, ele saiu correndo e se escondeu, porque eles são covardes. Presidente, criminosos, terroristas, bandidos, canalhas, estes sim, antidemocráticos, presidente, quiseram invadir o plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo na noite de ontem. Logo no início da votação do roteiro, que teria como consequência o resultado final da privatização da Sabesp. Foi um ato, presidente, pensado, premeditado, arquitetado por políticos profissionais. Vivian Mendes, para quem não conhece, presidente da UP, foi candidata ao Senado na última eleição. Salvo engano, já foi assessora parlamentar nessa Assembleia Legislativa, já ocupou o cargo em comissão na Câmara Federal, em gabinete do PSOL. Posso estar enganado aqui, podem me colocar o contraditório. E ela, deputado Paulo Mansur, liderava aqui ontem a tentativa de invasão desse plenário. Mas antes disso tudo, houve a organização destes para o momento, para a entrada. Aí alguns dizem, ora, mas o presidente André do Prado liberou as galerias aqui para esses manifestantes, como a grande mídia diz. Ora, agora são manifestantes, não são criminosos, não são terroristas, como aquelas senhoras de Bíblia na mão, em frente aos quartéis, principalmente em Brasília, são taxadas a todo tempo. Manifestantes querendo invadir o plenário. Aí eu pergunto aqui aos deputados, a qualquer um que consiga fazer uma sinapse, qual era o objetivo da invasão desse plenário? Qual era a consequência da invasão desse plenário? O que eles iriam fazer? Incentivados por muitos aqui, que inclusive dessa tribuna nos ameaçaram de trocar porradas. Está registrado, está documentado. Passaram 3 dias aqui, nos acusando dos mais variados tipos de crimes, nos desumanizando, deputado Paulo Mansur. Qual seria o resultado final disso aqui? A palavra aos deputados de direita não foi garantida. Nós não conseguíamos aqui iniciar e finalizar o discurso, deputado Conti Lopes. Premeditado, pensado. Muitos entraram aqui nessa Assembleia ontem em carros de deputados, carros oficiais de deputados. Eu já estou solicitando as imagens, porque nós vamos identificar motoristas, assessores, todos que estavam envolvidos aqui, e todos vão responder, senhores. Todos. Um ato criminoso, pensado, premeditado. Desde o início aqui, nós solicitando ao presidente, esvazie a galeria, presidente. Algo pior pode acontecer. Mas ainda assim o presidente permitiu
que estes criminosos permanecessem aqui. Aí quando eles tentam invadir o plenário, quando eles começam ali a tentar derrubar essa barreira que divide o plenário da galeria, e aqui eu deixo registrado os parabéns à assessoria policial militar dessa casa, e aos policiais civis também, que foram a primeira linha de defesa da integridade física desses parlamentares aqui. Agredidos, insultados, não tiveram pena, não tiveram dó, não tiveram absolutamente consideração nenhuma, nem por esses aqui que passaram a mão na cabeça deles durante todo esse tempo. Aí, a polícia militar, usando da sua legítima prerrogativa, da força moderada e necessária para evitar o pior, começa a agir, senhores. Começa a agir para proteger a nossa integridade física, não só dos deputados, mas dos trabalhadores dessa casa também. Dos assessores aqui no plenário, dos assessores lá fora também. E coordenados, deputado Paulo Mansur. Não foi só a tentativa de invasão do plenário, lá nas portas da galeria tentaram invadir também. Só estavam esperando o start, o comando de quem pensou em tudo isso. Quando os policiais militares começam, aí repito, usar legitimamente da força moderada e precisa, aí começa aqui a galera que defende bandido, vagabundo, criminoso, terrorista. Ai meu Deus, para com isso. Ai meu Deus, para com isso. Estão massacrando aqui os manifestantes. Porra nenhuma! Enquanto os policiais estavam sendo ali massacrados, ninguém deu um pio. Não prestaram solidariedade coisa nenhuma aos policiais. Olhem aí nas redes sociais desses deputados. O que eles dizem? Vejam aí. PT na Lesp. Partido dos Trabalhadores na Lesp. Rede social do Partido dos Trabalhadores. Um absurdo a violência com os manifestantes na Lesp hoje. E continua aqui, tentando inverter a narrativa. O líder do PT inverter a narrativa também na sua rede social. Aconteceu ontem aqui, senhores, com o nosso testemunho, uma tentativa de homicídio de um policial. Aquilo ali não é lesão corporal apenas, não, deputado Paulo Mansur. É tentativa de homicídio. Policial, deputado Conde Lopes, saiu com a mão quebrada daqui. Esses deputados não conseguem se solidarizar a esses funcionários públicos que estavam defendendo a sua integridade física. Isso não é só hipocrisia, isso é parceria. A quem serviria? Quem lucraria politicamente? Se a sessão fosse interrompida ontem, se essa votação não existisse, quem lucraria politicamente? Foi provado aqui, e obviamente, nós vamos investigar isso também. Manifestantes, deputado Paulo Mansur, jogando tinta na cara. Tinta na cara. Coloca uma imagem aqui, por gentileza. Tem esse rapaz aqui. Camaradas, esse rapaz ensanguentado da Leste sou eu. Estou bem, mas prenderam 4 companheiros nossos que estavam na mobilização contra a privação da Sabesp. Estaremos em vigília no DP e, por favor, façam Pix. Pedindo dinheiro. Nem precisava. Chegamos no DP ontem, Conde. Já tinha 5 advogados, já tinha o pessoal da prerrogativas da OAB. Hoje já pensou se fossem tão ativos assim, quando o policial militar toma um tiro na rua? Tem mais imagem? Olha o mesmo rapaz aqui, na festa de Halloween. Olha, é interessante, o sangue é do mesmo lado, é o mesmo tom. Rapaz, tem mais uma? Tem mais uma também. Rapaz, o cara é um artista. Tinha uma menina aqui, jogando tinta na cara. Quando chegou na delegacia lá, estava de punho cerrado,
com o rosto limpo, deputado Coutinho Lopes, mas não tinha um arranhão. Hipócritas! Hipócritas! Se não fosse a polícia militar aqui ontem, a polícia civil, poderia ter acontecido uma tragédia nesse parlamento. Mas eles correm aqui para atacar os policiais, que agora vão responder à IPM, que agora serão massacrados na grande mídia por manifestantes. Manifestantes não, terroristas, criminosos. E deu ruim para alguns militantes. Eles tiveram a prisão em flagrante convertida para preventiva durante a audiência de custódia realizada nesta quinta-feira 7, no Fórum da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Eles foram indiciados por associação criminosa, lesão corporal, dano ao patrimônio, resistência e desobediência. Em nota, a Unidade Popular, puxadinho do PT, afirmou se tratar de prisão política e arbitrária e disse que manterá a mobilização da militância até que todos sejam soltos e as acusações retiradas.